Olá, concursando! Você é sempre bem-vindo ao canal Ciência Exata. Hoje resolvo questões exclusivas para o cargo de Guarda Civil Municipal. Vai fazer esse concurso? Então assista a nossa aula, inscreva-se agora mesmo neste canal e também conheça os nossos cursos. Acesse agora cienciaexata.com e venha fazer parte da nossa turma. Vamos à resolução das questões de hoje. Aqui temos a primeira questão da VUNESP de nível médio para o cargo de guarda municipal. Para o vídeo, vamos usar essa metodologia. Pare o vídeo, resolva a questão e vamos ver se você vai gabaritá-la. Posteriormente, assista a nossa correção. Como disse, concursando, temos cursos exclusivos da VUNESP, cursos de nível médio, fundamental e também superior. Para esse concurso Guarda Municipal, adquira o nosso curso VUNESP de nível médio e venha fazer parte da nossa turma. Acesse agora cienciaexata.com. Voltando à questão, será que você vai acertá-la? Assinale a alternativa em que as barras devem ser substituídas por vírgula. Tem vírgula, primeira coisa de que você vai se lembrar, que sempre falo durante as minhas aulas, é do SVC. Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Vamos ver a primeira alternativa. É possível concluir que a ONU é um órgão. Aí você já identifica o verbo e faz a pergunta. O que é um órgão? A ONU. ONU aqui ela exerce a função de sujeito. Quando eu tenho o sujeito e posteriormente tenho o verbo, aqui eu já tenho o verbo, entre o sujeito e o verbo não pode haver vírgula. Já descarto a primeira alternativa. É um órgão que procura trazer soluções ao mundo. Você observa aqui que aqui eu tenho um nome, não é isso? Aqui eu tenho um substantivo. Quando tiver um nome que seja um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, ele não pode ser separado por vírgula do adjunto adnominal e nem do complemento nominal. Memorize isso daqui. Neste caso, não é necessário, é até difícil para você compreender quando é adjunto adnominal e quando é complemento nominal. Mas sempre que tiver, por exemplo, que seja um adjetivo ou um advérbio, você já sabe, será um complemento nominal. Se for um substantivo concreto, aí você já sabe, já será um adjunto adnominal. Mas aqui você identificou o substantivo, identificou o nome, não pode ser separado o seu termo acessório ou mesmo, falando mais fácil, o adjunto adnominal e nem o complemento nominal pode ser separado dele. Então, também não tem essa vírgula. A escuta, mas também o diálogo é excelente ferramenta do convívio humano. Já vamos começar por aqui. Aqui eu já tenho novamente um substantivo. Se eu tenho um substantivo, ele não vai ser separado, como acabei de falar, do adjunto adnominal e nem do complemento nominal. Então, essa vírgula não pode ter. Então, aqui é a ferramenta do convívio humano. E a primeira vírgula, será que poderia colocar um aqui? Sim ou não? Aqui você vai observar o quê? Quando aparecer mas também, como também, essas expressões que vêm somar aqui, que vão juntar ao termo anterior, o uso da vírgula será facultativo. Você pode usar ou não. Mas se usar, você vai usar as duas. Observe só. A escuta, vírgula, como também, vírgula, o diálogo é excelente ferramenta. Então, a escuta, mas também o diálogo é excelente ferramenta. Então, aqui teria o correto, seriam as duas vírgulas ou então nenhuma. Você poderia usar ou não, mas só uma não. Ok? Então, já descarto também a alternativa B. Muitos já não conseguem mais acreditar em um mundo sem violência. Questão de vírgula, você já vai escrever lá SVC. Se tem o SVC, não posso separar o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento por vírgula. Observe aqui. Eu acredito em que? Em um mundo sem violência. Então, aqui eu tenho o verbo e o complemento, não é isso? Não posso colocar vírgula aqui, já descarto. Observe só. Muitos já não conseguem mais acreditar. Aqui este mais eu tenho o quê? Um advérbio.
se eu tenho este advérbio aqui, em momento nenhum, não há uma regra que justifique o emprego dessa vírgula. Não pode ter. Para simplificar, você poderia falar: muitos já não conseguem acreditar. Então, aqui eu teria o quê? Uma locução verbal. Algumas bancas colocam muito a vírgula no meio das locuções verbais e não pode. Então, descarto aqui a alternativa C também. Até aqui, está acertando ou errando? Vamos à próxima. Os agentes públicos que garantem a segurança da população devem ser respeitados. Quando aparecer este que aqui, você vai identificar se ele é um pronome relativo. Por que é importante você identificar? O pronome relativo, ele dará início a quê? A uma oração subordinada, adjetiva, que pode ser explicativa, são duas. Explicativa ou, vamos colocar aqui também, adjetiva explicativa ou adjetiva restritiva. Então, são duas. Quando for a explicativa, essa oração virá separada por vírgula. Então, coloco vírgula aqui e vírgula aqui também. Por isso, a alternativa D está correta. Como vou saber que é explicativa? Quais agentes públicos? Aqueles que garantem a segurança da população devem ser respeitados. Então, você observa que esse termo que vem entre vírgulas, ele vem para explicar o termo anterior, para explicar o sujeito, os agentes públicos, aqueles que garantem a segurança da população. Por isso, a alternativa D está correta. Entre o S e V, aí você vai falar, mas você falou que não uso vírgula entre o sujeito e o verbo complementa. Aqui eu tenho o sujeito, não é isso? Aqui eu tenho o verbo. Você não usa uma, mas duas você pode usar. E as bancas colocam muito isso. Duas pode usar. Não devemos dar crédito aos maledicentes e aos fanáticos. Quem dá, aqui eu já tenho aqui, verbo, não é isso? Se ele dá o quê? Crédito. Crédito é o complemento. Então aqui ele deu um verbo transitivo direto e indireto. Se eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, eu tenho que ter um objeto direto e um objeto indireto. Você já sabe, objeto indireto é aquele que vem acompanhado de preposição. Olha a preposição aqui. Então, aí simplificando, eu não posso separar o verbo do seu complemento, ok? Então aqui já vem descarte também a alternativa E. Na frase do último quadrinho, para ser bem sincero, gostaria de esclarecer bem essa questão. O termo bem é empregado para modificar o sentido dos nomes a que se refere, imprimindo-lhes circunstâncias, respectivamente, de. Aqui já explicou, observe só o enunciado. O que modifica os nomes ou o verbo atribuindo-lhe uma circunstância de? Então aqui eu tenho o quê? Um advérbio. O que é o advérbio? Já explicou, é a palavra que intensifica às vezes, que modifica o sentido dos nomes e dos verbos. Então, advérbio é a palavra que modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio, atribuindo-lhe uma circunstância de quê? Pode ser modo, tem uma circunstância de lugar, aqui, acolá. Por exemplo, modo, eu poderia falar lentamente. Ele caminha lentamente. Para você identificar um advérbio de modo, muitas palavras terminadas em mente são advérbios de modo. Mas você faça a pergunta, como ele anda? De modo lento. Lentamente, advérbio de modo. Lugar, aqui, lá, acolá. Tem também advérbio de tempo, ontem, hoje. Tem advérbio de dúvida. Tem advérbio de negação também. Aí você vai observar, observe a frase. Ele chegou, ele não chegou. Então, quando eu falo, por exemplo, ele, vou colocar aqui, ele chegou. Ok, estou afirmando. Aí eu venho aqui e falo, ele não chegou. Esse não aqui é um advérbio de modo que está fazendo o quê? Modificando o verbo chegar. Não modificou? Era chegar e agora é não chegar. Então, advérbio é isso, a palavra que vai modificar o verbo, os nomes também, como fala aqui. Você observa aqui, olha aqui, esclarecer bem essa questão, para ser bem sincero. Sincero é o quê? Um adjetivo. Então, ela pode modificar adjetivo, verbo ou próprio
advérbio. Vamos ver então. Tem duas, você vai começar por aquela mais fácil. Para ser bem sincero, eu poderia falar para ser muito sincero. Muito, tão, demais é advérbio de quê? Intensidade. Observe, para ser sincero, para ser muito sincero, para ser bem sincero. Você viu que esse adjetivo aqui foi intensificado? Uma coisa é ser sincero, uma coisa é ser feio, outra coisa é ser muito feio. Uma coisa é ser sincero, outra coisa é ser muito sincero. Então, muito aqui ele vai expressar uma circunstância de intensidade. Comecei pelo mais fácil. Intensidade não é afirmação, nem dúvida, nem modo, nem tempo. Pronto, gabaritamos a questão sem sofrer com o advérbio de modo. Quando aparecer bem, mal, pode, na maioria das vezes, são advérbio de modo. Observe só. E gostaria de esclarecer bem essa questão. Gostaria de esclarecer, aí você pode substituir por outro advérbio de modo. Eu poderia falar claramente essa questão. Gostaria de esclarecer de modo claro essa questão. Então, qual é o modo que ele gostaria de esclarecer essa questão? Bem, um modo bastante consolidado, ok? Então, aqui nós já vimos que é advérbio de modo também. Facilitou muito, o de intensidade é bem fácil. De afirmação, eu poderia falar sim ou certamente. Quando eu falei que nem todos os advérbios terminados em mente são advérbio de modo, certamente. Você irá à festa? Certamente. Então, você está afirmando. Dúvida, talvez eu vá à festa. Negação, não irei à festa. Sim, irei à festa, como já disse. Tempo, irei à festa amanhã. Irei, aqui já não dá mais, irei muito à festa, não. Intensidade, nós já vimos, é quando vai intensificar, que seja o adjetivo, o advérbio ou o próprio advérbio. Na frase do penúltimo quadrinho, eu quis dizer uma pergunta sobre, nem trouxe aqui o quadrinho porque é uma questão de gramática. A expressão destacada está corretamente substituída em conformidade com a norma padrão da língua por. Então, vai fazer concurso para a Guarda Municipal? Muita atenção também. Vai ter sinônimo? Sim. Observe, aí primeiro ponto, você identificar que sobre aqui, qual o significado de sobre? Sobre é uma preposição, não é isso? Eu quis dizer uma pergunta sobre o que estamos estudando. Eu poderia falar, eu quis dizer uma pergunta acerca do que estamos estudando, não é isso? Eu quis fazer uma pergunta a respeito do que estamos estudando. Então, aqui são questões sinônimo, questões sobre sinônimo. São palavras que possuem significados semelhantes. Mas esta questão também ela está contemplando o quê? Regência. Regência é você saber, eu sempre falo, é o maestro, nós temos lá o maestro e a orquestra. Então, o maestro, por exemplo, aqui vai ser o relacionado. Maestro. Este maestro ele vai exigir da orquestra o quê? O que ele vai mandar? Observe só, o termo regente e o termo regido. Se é relacionado, eu falo, a aula de hoje é relacionada no guarda civil ou é relacionada ao cargo de guarda civil? Se é relacionado ao alguma coisa. Então, o maestro, o termo regente aqui, neste caso, a palavra relacionada, ela exige a preposição a e não a preposição em. Aqui, em mais o não é no. Então, está relacionado a alguma coisa. Isso é regência. Como melhorar em regência? Lendo bastante, prestando atenção. O verbo exige a preposição ou não? E quando exige, qual é a preposição exigida pelo verbo, correto? Então vamos lá. Estava relacionada ao. Já venho aqui e descarto a alternativa B, por quê? Se é relacionado a alguma coisa e não em alguma coisa. A respeito de. Então, ele estava falando a respeito da obra, certinho aqui. Poderia substituir? Eu quis dizer uma pergunta a respeito do que estamos estudando. Vamos à alternativa A. Eu quis dizer uma pergunta quanto ao que estamos... Não. Observe aqui, quanto vai exigir a preposição a. Então, eu falaria quanto ao aumento do salário, compreendi que ele não cobriu a inflação. Então,
quanto aqui exige a preposição a. Eu não posso usar sem a preposição a. Em relação, falei a respeito de alguma coisa. Esta aula está relacionada a alguma coisa. Em relação ao salário, se é em relação aqui, regência de novo, vai exigir a preposição a. Então, em relação ao alguma coisa. Referente também vai exigir a preposição a e não a preposição de. É referente ao seu trabalho. Referente aos seus estudos, você está nota 10. Conseguiu compreender aqui? Isso daqui é regência. Você precisa observar para ver. O termo regente, ele exige preposição? E se exige, qual é a preposição? Ele estava apto em trabalhar? Não, ele estava apto a trabalhar e apto para trabalhar. Então, o adjetivo apto exige as duas preposições. Ele pode ser utilizado tanto com a preposição a quanto com a preposição para. Ele estava apto em trabalhar? Não, aí você já sabe. Neste caso, não posso usar a preposição em. Aqui a questão contemplava, então, sinônimo e também regência. Regência é um assunto muito extenso. Muita leitura para você melhorar. Para responder a questão, leia a frase. A força de um homem e de um povo está na não violência. Experimentem. A forma verbal experimentem está empregada na terceira pessoa do modo imperativo. O que é o modo imperativo? Vou falar um pouquinho para vocês sobre ele agora. O modo, quando se fala de modo, o mais fácil é qual? O modo imperativo. O imperativo vem do imperador, que é aquele que manda. Ou então a proibição, não estacione um pedido. Passe-me, dê-me um livro. Aí você está fazendo o quê? Um pedido, estude mais, um conselho. Ele é dividido, ele só tem duas formas aqui, imperativo afirmativo e imperativo negativo. Então vamos lá, imperativo afirmativo e imperativo negativo. Quando se fala de modo imperativo. Bem fácil. Pare o carro, uma ordem. Abra o livro agora, também. Não se movimente, aqui você já observa o que? O imperativo negativo. E na hora de flexionar, que as bancas já gostam mais, principalmente quando envolve você. Então fique muito atento que as bancas cobram muito isso. Nós temos o imperativo afirmativo da primeira terminação, olha aqui o verbo amar, aí depois nós temos aqui também o verbo beber. Você pode observar o quê? Que não tem a primeira pessoa, o eu, quando for lá no modo imperativo, não tem. Ok. Quando for, aí você já vai conjugar. Ama tu, ame você. Você vai se lembrar disso. Quando for que a banca estiver cobrando essa conjugação com você, é muito interessante você se lembrar principalmente desses dois, mas precisa de saber conjugar o verbo todo. Ama tu, mesma terminação aqui. Agora, ame você, aquele que terminou em a, como vimos anteriormente, ele virou o é. Amemos nós, amai vós e amem vocês. Fique muito atento a este aqui, ó. Ame você. Se o verbo terminou em a, vai ser é. E se o verbo terminar em é, quando for você, vai a. Aí vai inverter. O verbo termina em ar, quando for a conjugação no modo imperativo, lá o imperativo afirmativo vai virar é. E se for é, vai virar a. Agora vamos ver o imperativo negativo. Você observa que é mais fácil. Se é terminação, primeira terminação a, vai virar é. Não ames tu, não ame você, não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês. Imperativo afirmativo do verbo da segunda conjugação. Bebe tu, você pode observar que quando se fala de tu, continua a mesma. Mas se é você, vira o quê? Beba você. Bebe tu, beba você, bebamos nós, bebei vós, bebam vocês. E agora o imperativo negativo. Não bebas tu, não beba você. Aí você já observa. Vamos colocar aqui também. O imperativo negativo já é o oposto. Se ele é em é, vai virar a. Aqui atrás não era amar, que terminava em a, e aí ele virou o quê? É. Então,
Não bebas tu, não beba você, não bebamos nós, não bebais vós, não bebam vocês. Quando se trata do modo imperativo, o imperativo negativo é mais fácil. Agora fique muito atento e memorize essa conjugação do imperativo afirmativo. Ama tu, o verbo estudar, estuda tu, estude você, ok? Coma, se for um verbo comer, come tu, coma você. É só inverter o você. Então, agora que você já compreendeu sobre o modo imperativo, lembrando que o modo imperativo ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma dica, compre, misture os ovos. Então, está dando uma dica, também uma sugestão. Imperativo vem de qual palavra? Vem da palavra imperador. O imperador ele dá uma ordem. Então, o modo imperativo é isso. Experimentem, compre batom. Nós precisamos também de uma outra frase em que o verbo esteja na terceira pessoa do plural do modo imperativo. Vamos lá, rejeitaram. Então, eu rejeitei, ele rejeitou, eles rejeitaram. Aqui eu já vi que está no passado. Voltando aqui à questão, nós já vimos que está no modo imperativo, mas o imperativo afirmativo, quando vai afirmar alguma coisa. Se for negativo, vai negar. Então, passado. Passado aqui, essa frase está no pretérito, vamos colocar aqui, pretérito perfeito do indicativo. Então, não é modo imperativo. Redescobrissem, sempre que aparecerem os dois S's, que eles amassem, se eles pensassem, se eles estudassem, eu já sei que está no subjuntivo, no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, apareceram os dois S's, você já sabe, é modo subjuntivo. Atenção, estudante, pare um pouco, não tem problema você parar o vídeo, observe o modo subjuntivo, que as bancas também cobram muito, tá bom? Protegeram, eu protegi, ele protegeu, nós protegemos, eles protegeram. Também pretérito perfeito do indicativo. Então, eu tenho aqui um pretérito perfeito do indicativo. Preservem os ideais democráticos que os países se salvarão. Então, preservem, aqui eu estou falando com quem? Com vocês. Então, aqui vai gabaritar a questão, por quê? Eu tenho no modo imperativo, o tempo afirmativo. Então, aqui eu tenho modo imperativo afirmativo. Então, eu poderia falar o quê? Que eles preservem. Então, vamos modificar aqui. Vamos colocar assim. Preservem vocês. Eu poderia falar, preservem vocês o meio ambiente. Preservem vocês o meio ambiente. Neste caso aqui, nem precisa você vir e colocar o vocês, não, porque sei que já estou falando diretamente com vocês pela desinência aqui do verbo. Então, preservem o meio ambiente. É o mesmo jeito aqui, experimentem vocês, ok? Então, a alternativa D está correta. Aqui é interessante que nós temos o verbo experimentar. Quando estiver no modo imperativo, lá no imperativo afirmativo, você estiver falando com você, eu falo o quê? Experimenta a água ou experimente? Eu falo o quê? Experimente. Você vai observar que o verbo de, e as bancas cobram muito o modo imperativo, os verbos da primeira terminação, que é ar, eles vão virar o é. E se fosse, por exemplo, o verbo beber, eu falo o quê? Bebe a água? Não, eu falo o quê? Beba guaraná. Então, aqui você observa que se for da segunda e da terceira, vou colocar o i aqui também, por exemplo, partir, eu falo o quê? Parte o bolo? Não, eu falo parta o bolo, parta você o bolo. Então, se for da segunda e terceira, vai voltar para a primeira, como você pode ver aqui, ó. Beba e parta. Muito interessante, então, memorize isso daqui. Sempre que for imperativo, afirmativo e estiver falando com você ou vocês, se for da primeira conjugação, vai virar é. Ou seja, o a vira é e o e e o i viram a. Então, experimente, beba, parta. Passaram, eu passei, tu passaste,
Ele passou, nós passamos, vós passastes, e eles passaram de novo. Pretérito o quê? Perfeito do indicativo. Você identificando os tempos e modos verbais vai ajudar muito para você gabaritar as questões. Então, neste caso aqui, a alternativa D, por quê? Porque nós temos o imperativo afirmativo. Alterando-se a frase em destaque, a paz precisa ser ensinada e estimulada para forjar um mundo mais digno e harmonioso. Obtém-se versão correta de acordo com o sentido e também colocação pronominal. Então, primeiro a gente tem que observar o sentido e também colocação pronominal. Esta questão ela está contemplando também conjunção. Primeira coisa, quando aparecer a preposição para, vou colocar aqui, apareceu a preposição para, mais verbo no infinitivo, seguida de verbo no infinitivo, aí você já sabe, está expressando uma ideia de finalidade. Finalidade. Ele estuda para quê? Para passar em um concurso. Então, qual que é a finalidade, o objetivo? Para passar em um concurso. Então, conjunção, expressando a ideia de finalidade. Devemos observar também colocação pronominal. Eu começaria por colocação pronominal. Por quê? Observe o pronome oblíquo ato no si. Será que ele vem antes ou depois do verbo? A fim de que? Você observa que a fim de que eu tenho o quê? Uma conjunção adverbial. Quando eu falo do Enéas 4Ps, você vai observar o quê? Então, vou colocar aqui, inclusive, Enéas 4Ps. P, 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 P. São as palavras atrativas, ou seja, elas vão atrair o pronome para perto delas, o pronome ficará antes do verbo. Então, esse S aqui é das orações subordinadas, das conjunções subordinativas, a mesma coisa. Então, apareceu uma conjunção subordinada, obrigatoriamente o pronome tem que vir para perto dele. Então, o correto seria a fim de que se forje. A fim de que forje-se, por mais que forje-se, não, por mais que se forge. Aqui, da mesma forma, também uma oração subordinada, vou colocar só oração, uma conjunção subordinada adverbial. Aí você já vem e descarta também. Vamos ver se tem mais? Olha aqui. Logo que está relacionado também a uma ideia de tempo, que também é uma conjunção subordinada. Somente com Enéas 4Ps já eliminei 3 alternativas. Para que se forge ou embora se forge. Embora aqui expressa uma ideia de concessão. O que é uma conjunção concessiva, uma oração concessiva? É aquela que expressa uma ideia contrária da oração principal, mas não impede de acontecer. Então, vou descartar. Alternativa C, por quê? Aqui ela está reduzida de infinitivo e aqui ela está desenvolvida, uma vez que aparece a conjunção. Então, neste caso, para que se forge, observe. A paz precisa ser ensinada e estimulada para que se forge um mundo mais digno e harmonioso. Então, aqui neste caso, a alternativa C está correta, colocação pronominal também está correta, porque veio antes do verbo e aqui eu tenho uma conjunção também subordinada, atrai o pronome para perto dela e ele virá antes do verbo. Esta questão está contemplando concordância, pode ser verbal ou nominal. Pare o vídeo e resolva. Vamos ver se você vai acertá-la. Então, a questão contemplando concordância, a primeira coisa, tem concordância verbal, você vai identificar o verbo. Faça a pergunta, quem estaria disposto a construir a paz? Os governos, não é isso? Quais governos? Sujeito no plural, a VUNESP facilita bastante. Por quê? Muitas questões de concordância você resolve. Sujeito no plural, verbo também no plural. Então, o correto seria o quê? Estariam dispostos a construir a paz. Os governos, eles eu falo, eles estaria, não. Eles estariam. Então, já descarto a alternativa A. Quais governos estariam dispostos? E aqui, o dispostos já veio empregado de maneira correta. Nossa época, marcada por eventos dos mais violentos. Aí você observa.
O que era violento? O evento, não é isso? Neste caso aqui eu tenho um substantivo. Qual que é a regra? O violento aqui é um adjetivo. A regra fala o quê? O adjetivo, concordância nominal. O adjetivo concorda com o substantivo em gênero masculino e feminino ou também em número, correto? Então, o correto seria violentos. Eu falo o quê? Eventos violentos. As democracias, embora ameaçadas, constituem, aí você já vem. O que constitui o melhor cenário para banir a violência? As democracias, sujeito no plural, verbo também no plural. Então, aqui, concordância verbal, tá ok. As democracias constituem o melhor cenário para banir a violência. Observe só. O melhor está concordando com o cenário, embora ameaçadas, o que estava ameaçado? As democracias ameaçadas. Sempre que tiver o verbo no particípio, que vai exercer a função de adjetivo, precisa concordar com o substantivo em gênero e número. Até hoje existe, já vem aqui e faz a pergunta. O que existe? Poucas culturas, sujeito. Vamos colocar na ordem direta. Poucas culturas existe? Não. Poucas culturas existem. Sujeito no plural, verbo obrigatoriamente no plural. Então, até hoje existem poucas culturas dispostas a fortalecer os movimentos. Nossa, que ficou pesado, hein? Os movimentos pacifistas. Observe só, adjetivo concordando com o substantivo, artigo concordando com o substantivo. Por isso, esse substantivo precisa estar no plural. Mestre, outro dia vi que quando o verbo vem antes do sujeito, ele pode ficar também no singular, somente se for um sujeito composto. Por exemplo, existe pouco dinheiro, vou colocar aqui, existe pouco dinheiro e muito trabalho. Neste caso aqui, o verbo pode concordar quando eu tenho o quê? Um sujeito composto. Se tem um sujeito composto, o verbo vem antes, ele pode vir no singular, concordando com o mais próximo, então pouco dinheiro existe, ou ele pode vir no plural também, concordando com os dois, existem pouco dinheiro e muito trabalho. Quando ele vem depois do sujeito composto, obrigatoriamente tem de vir no plural. Então, pouco dinheiro e muito trabalho existem. Então, descartei a alternativa C. Interessante você compreender essa regra do sujeito composto. O diálogo e a escuta, se bem praticado, observe só, o que é praticado? O diálogo e a escuta. Então, são dois aqui, não é isso? Eu falo o quê? Eles praticado? Não, eles praticados. Então, o diálogo e a escuta, se bem praticados, sempre produz. Aí você faz a pergunta, quem produz? O diálogo e a escuta. Então, aqui eu tenho o quê? Sujeito composto. Se tem o sujeito composto, o verbo obrigatoriamente estará no plural. Então, produzem, não é isso? Observe só. O diálogo e a escuta, se bem praticados, sempre produzem atitudes favoráveis à paz. Restam saber se os países convocados pela ONU se mostrarão. Aí você vem aqui e faz a pergunta. O que vai se mostrar? Os países, então. Sujeito no plural, verbo também no plural, até aqui está o quê? Se mostrarão sensível, o que vai ser sensível? Os países. Então, eu falo o quê? Vai ficar aqui. Os países sensíveis. Por quê? Sensíveis aqui é um adjetivo. O adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Descartei a alternativa E. Eu falaria o quê? Países bom? Países sensível? Não. Eu falo o quê? Países bons, países sensíveis. E aqui ainda tem outra questão. O correto seria resta saber ou restam saber? A VUNESP cobra muito aqui o sujeito oracional. Sujeito oracional já é autoexplicativo, é o sujeito em forma de oração. Então, resta saber o quê? Se os países convocados pela ONU, apareceu esse se, ou então o que, verifique, eles podem ser o quê? Uma conjunção integrante. O que é uma conjunção integrante?
aquela que vai dar início a uma oração, vou colocar aqui embaixo, oração subordinada substantiva, correto? Então, conjunção integrante dá início a uma oração subordinada substantiva. Ah, mestre, então esse sujeito oracional eu posso substituir por isso? Sim. Sempre que você puder substituir por isso, aí o verbo ficará no singular. Eu não falo isso são, eu falo isso é. Então, o correto aqui seria o quê? Resta saber isso. Ok? Resta saber isso. Compreendeu? Então, isso é sabido, por exemplo, se eu fizer a frase dessa forma. Simplificando, resumindo, quando aparecer aqui o se ou o que, verifique se você pode substituir toda essa oração por isso. Resta saber isso. Ou então, resta isso, tanto faz. Aí você já sabe, olha, se pode substituir por isso é sujeito oracional. Se é sujeito oracional, o verbo estará no singular. Então, o correto é resta saber. Você pode fazer uma leitura do texto compreendendo de que ele fala, ou você pode ir à questão para você ver. Será que precisa ler todo o texto? Será que é uma questão de gramática que nem precisa de voltar ao texto? Então vamos ver aqui. É correto afirmar, de acordo com o primeiro parágrafo, que... Então aqui, neste caso, quando você voltar ao texto, basta você ler o primeiro parágrafo. Então não precisa você ler todo o texto gastando o seu tempo ali. Então otimize e já compreenda somente, faça a leitura daquela parte que pede. Então, de acordo com o primeiro parágrafo, em 1999, a Assembleia Geral da ONU convocou um movimento global para uma cultura de paz. Com o intuito, então, ela convocou a ONU, a Assembleia Geral convocou esse movimento global para uma cultura de paz, com o objetivo de estancar, acabar, diminuir a escalada da violência no mundo. Para a ONU, o conceito de cultura de paz parte do princípio, então aqui você pode grifar também para a ONU. O que é conceito de cultura de paz? Ele parte do princípio de que a paz e a violência não são inerentes à humanidade. Isso aqui é muito interessante para respondermos à questão. É o princípio de que a paz e a violência não são inerentes à humanidade. O que é algo inerente? Inerente é aquele inseparável, aquilo que faz parte. Então, o que está dizendo aqui? A cultura de paz parte do princípio de que a paz e a violência não são inseparáveis à humanidade, não são inseparáveis da humanidade. Por isso, a paz precisa, então, por esta razão, a paz precisa ser ensinada e estimulada para forjar. O que é forjar? Dar origem para ter um mundo mais digno, justo e harmonioso. Então, aqui, este primeiro parágrafo está falando que o quê? Que esse conceito de paz parte do princípio de que a paz e a violência não são inerentes à humanidade, ou seja, elas não são inseparáveis. Vamos ver aqui então. É correto afirmar, de acordo com o primeiro parágrafo, que a paz prevalece na origem da espécie humana. Se você voltar aqui no primeiro parágrafo, não está falando que ela prevalece na origem do ser, da espécie humana, do ser humano. Não tem essa informação no primeiro parágrafo. A violência supera a paz desde o começo da espécie? Também não. Se você voltar aqui, está falando que a violência supera a paz? Não, olha aqui. O conceito de cultura de paz parte do princípio de que a paz e a violência não são inerentes à humanidade. Então, quando a gente volta à questão aqui, não está falando que a violência supera a paz, não. Ah, mas está havendo muita violência no mundo. Isso é uma percepção que você tem, pode ser que em outros textos você encontre esta informação, mas no primeiro parágrafo não tem, então você descarta. De acordo com o primeiro parágrafo, o homem tenta livrar-se do instinto de violência. Se você voltar aqui, também não está falando que o homem está tentando livrar-se deste instinto de violência. São informações que não existem lá no primeiro parágrafo. De acordo com o primeiro parágrafo, a paz e a violência não nascem com a espécie humana. Vamos voltar? Quando fala aqui,
A paz e a violência não são inerentes à humanidade. O que é algo inerente? Não é aquilo inseparável, aquilo que faz parte? Então, é inerente ao ser humano, faz parte, está junto do ser humano. Então, quando fala que a paz e a violência, lá está falando que elas não são inerentes, ou seja, elas não nascem, elas não são inseparáveis da espécie humana. Por isso, a alternativa D está correta. Então, esta palavra que aparece lá, ó, inerentes, lá está falando que elas não são inerentes. Aquilo que não é inerente é aquilo que não nasce, que não está na pessoa. Por isso, essa alternativa está correta. De acordo com o primeiro parágrafo, o homem é vítima de sua própria violência? Também não tem esta informação. Pode ser que no decorrer do texto tenha, mas você deve levar em consideração somente o primeiro parágrafo. E no primeiro parágrafo não contempla esta questão do homem ser vítima da sua própria violência. Por isso que esta alternativa está correta. Também continuando, guarda municipal, de acordo com a norma padrão, está devidamente pontuada a frase. Então, esta questão está contemplando o quê? Pontuação. E quando se fala em VUNESP, pontuação, na maioria das vezes, ela cobra o quê? Vírgula, como nesta questão. Estão vendo? Então, próxima prova sua da VUNESP provavelmente terá vírgula. Então, estude e resolva muitas questões. Há aulões específicos sobre vírgula aqui também. Então, vamos ver aqui, ó. O furacão Michael chegou à costa da Flórida com ventos de mais de 200 km por hora. O que você entende? Vírgula, será que eu posso usar? Não posso usar? Trouxe aqui uma síntese para esta questão. Vamos ver aqui. Então, nesta síntese que eu trouxe aqui de pontuação, principalmente não, exclusivamente sobre vírgula. É muito importante você memorizar o quê? A ordem direta das frases, como as frases são compostas. Elas são compostas de sujeito, verbo, complemento e adjunto. Então, neste caso aqui, ó, o concurseiro, quem fará a prova? O concurseiro. Então, o concurseiro aqui é o quê? Sujeito, não é isso? Então, aqui eu tenho o sujeito, a ordem direta, depois do sujeito vem o quê? O verbo, depois ele vai fazer o quê? Vamos ter esse complemento aqui, a prova, que é um objeto direto. E aqui, ao final, nós temos o quê? Um adjunto adverbial. Então, você já memorizou. Não posso separar, neste caso, quando for cobrada a vírgula, você não pode separar o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. O que as bancas também gostam de cobrar? Esse adjunto adverbial, elas gostam de colocá-lo no começo da frase ou então intercalar, ou seja, colocar no meio da frase. Por exemplo, o concurseiro fará, vírgula, no próximo domingo, vírgula, prova, a prova, ponto final. Então, quando deslocar esse adjunto adverbial, que ele vier para o meio da frase, ele vai vir separado por vírgula, por exemplo, no próximo domingo, vírgula. Se ele vier ao começo da frase, ele virá também separado por vírgula, se ele for de longa extensão, se ele for um adjunto adverbial maior, uma locução adverbial maior, terá a vírgula também. Então, no próximo domingo, vírgula, o concurseiro fará a prova. Até 3 palavras é facultativo o uso dessa vírgula, então poderia usar. Se eu deslocasse esse adjunto adverbial aqui para o começo da frase, no próximo domingo, vírgula, o concurseiro fará a prova. Então, memorize isto, essa ordem direta é importante. Depois da ordem direta, fique atento ao adjunto adverbial. O que eu trouxe aqui primeiro? Não pode usar vírgula. Você sabendo quando não usar a vírgula já vai fazer com que você acerte em torno de 60% a 70% das questões. Você não usa vírgula para separar o quê? O sujeito do verbo. Isto não pode. Está com dúvida de identificar o sujeito? Vá primeiro ao verbo. Quem é bom? Faça a pergunta. O homem. O homem está exercendo a função de sujeito. Então, neste caso aqui, eu poderia usar vírgula aqui depois de homem? Não. Você também não pode separar o quê? O verbo do seu complemento. Eu creio. Eu creio, aí você vem ao verbo, faz a pergunta. Eu creio. Em quem? Em você. Então, aqui eu tenho um objeto indireto, que é o complemento. Eu poderia usar a vírgula aqui? Não posso, porque eu não posso separar o quê? O verbo do seu complemento. Memorize isso. Eu não separo o sujeito do verbo nem o verbo do seu complemento. Não posso usar vírgula entre o complemento nominal e o nome. Esse nome aqui, no caso, geralmente, é um substantivo. A defesa. Defesa de quê? Da
pátria. Então, da pátria, que é o quê? Um complemento nominal. Eu poderia colocar a defesa, vírgula, da pátria? Não. Eu não posso separar o substantivo do seu complemento nominal. A defesa, defesa de quê? Você pode observar que quando for complemento nominal, sempre vai vir acompanhado de preposição. A defesa de alguma coisa. Então, não podemos separar. Da mesma forma, não podemos também separar por vírgula o nome, que seja um substantivo, neste caso aqui, olha aqui, do adjunto adnominal. O que é um adjunto adnominal aqui? Já é autoexplicativo, é aquilo que vem junto ao nome, junto do nome. Então, na casa do vizinho, casa é o quê? Um substantivo. Do vizinho aqui, eu estou especificando na casa de quem? Há uma diferença se eu disser, por exemplo, a senhora está na casa. Ok, a senhora está na casa do vizinho. Então, isso aqui é uma adjunta adnominal por quê? Está especificando o substantivo que veio anteriormente aqui, casa. Então, adjunta adnominal é aquilo que vem junto ao nome. Não pode ser separado por vírgula. Na casa, vírgula, do vizinho, não. Não pode separar. Então, memorize. Não use o vírgula. Separar o sujeito do verbo, o verbo seu complemento e nem o substantivo do complemento nominal ou o substantivo do adjunto adnominal. Agora, eu tenho que usar vírgula, eu trouxe aqui somente aquela regra que pede ali na questão, para separar aposto e vocativo em uma oração. Muita gente tem dúvida entre aposto e vocativo. O vocativo é o quê? É de evocar, de chamar. Maria, eu chamei Maria. Empreste-me o livro, por favor. Então, isso daqui é o quê? Um vocativo. Eu não tive que chamar Maria. Maria, empreste-me. Então, isso aqui é um vocativo. E o outro, Maria, a minha amiga, está viajando. Aqui nós temos um aposto. Qual que é a função do aposto? Neste caso aqui, um aposto explicativo. Ele está explicando o termo anterior. Quem era Maria? A minha amiga. Então, a partir de hoje, não confunda mais vocativo com aposto. O que as bancas mais cobram? Aposto, que é quando ele vem explicando o termo anterior, ele tem que vir separado por vírgula. Uma síntese aqui, quando tiver outras questões, outras regras virão. Então, vamos voltar à questão. Então, vamos ver aqui. Está devidamente pontuada, em qual alternativa a vírgula foi empregada de maneira correta. O furacão Michael chegou. Então, tem uma vírgula, vá ao verbo. Faça aquela pergunta. Quem chegou? O furacão. O furacão aqui, então, está exercendo a função de sujeito. E chegou é o quê? Um verbo. Neste caso aqui, eu posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não pode usar a vírgula para separar o sujeito do verbo. Então, aqui eu já descarto a alternativa A. E a próxima vírgula? Chegou à costa da Flórida com ventos de mais de 200 km por hora. Isso aqui nós temos uma locução adverbial. Qual que é a ordem direta que eu falei com vocês? A ordem direta é o quê? Sujeito, verbo, mais complemento, mais adjunto. Que seja adjunto adverbial ou então locução adverbial. No caso, nós temos uma locução adverbial quando ela está na ordem direta, ou seja, ao final da frase, não precisa dar vírgula. Então, as duas vírgulas estão erradas. Michael, o segundo furacão da temporada. E agora, tem vírgula ou não tem? Vamos ver? Respondeu? Então, vamos compreender aqui agora. Michael, o segundo furacão da temporada. Então, este trecho que vem aqui, ó, o segundo... Quem era Michael? Quem foi Michael? O que foi Michael? O segundo furacão da temporada. Então, quando vem, isso aqui é um aposto explicativo, por quê? Está explicando quem foi Michael, o que foi Michael. Então, quando tiver um aposto explicativo, ele virá separado por vírgula, virá entre vírgulas. E o resto da frase está correto. Não tem nenhum lugar para colocar vírgula, então B está correto. Acertou essa questão? Deixe no comentário, então, para ver como que foi o seu rendimento. Em fúria, o furacão Michael chegou com ventos de mais de 200 km por hora à costa da Flórida. Primeira coisa, nós temos aqui, ó, esse adjunto aqui, ó, adverbial, em fúria, ele está deslocado. Por quê? Qual que é a posição dele? Ao final da frase. Então, se ele veio para o começo, ele precisa vir separado por vírgula. Então, já descarto esta alternativa. Em fúria, o furacão Michael chegou com ventos de mais de 200 km por hora. Aqui também nós temos o quê? Uma locução adverbial. Se tem locução adverbial ou então adjunto adverbial, se ele está intercalado, ele está no meio da frase, ele precisa vir separado por vírgula.
Ah, mas eu não me lembro disso, mestre Mário. Então você pega o quê? Ele chegou onde? À costa. Então chegou aqui, nós temos o quê? Um verbo e aqui eu tenho o quê? Um complemento. Eu posso separar o sujeito do verbo eu posso separar o verbo do complemento por vírgula? Não posso. Mas aqui expliquei que porque temos a locução adverbial intercalada precisa ser separada por vírgula. O furacão Michael, em fúria, chegou... Olha aí, colocou tudo junto, né? O furacão Michael, em fúria, vamos pôr entre vírgula também. Olha aqui, adjunto adverbial, você pega, ele está intercalado, ele vem entre vírgulas. Chegou com ventos de mais de 200 km por hora à costa da Flórida. Do mesmo jeito, chegou com ventos, vamos colocar entre vírgula também, porque quem chega, chega a algum lugar. Olha a regência aí, né? Ele não chega na costa, ele chega à costa. Então, eu não posso separar aqui, chegou é o quê? O mesmo caso da alternativa anterior, é um verbo do seu complemento. Então, se tem esse adjunto adverbial ou locução adverbial intercalada, ou seja, no meio da frase, precisa vir separado por vírgula. Michael, que foi o segundo... O que foi Michael? O segundo furacão da temporada, vírgula. Então, isso aqui seria o quê? Vai funcionar também explicando o que foi Michael. O segundo furacão da temporada chegou à costa da Flórida e vamos retirar essa vírgula, porque aqui essa locução adverbial está ao final da frase. Se ela vem ao final da frase, ela não precisa de ter vírgula. Conseguiram compreender aqui? Então, por que está entre vírgulas aqui? Michael, que foi o segundo furacão da temporada, chegou à costa da Flórida. Então, está explicando. Ah, mas aqui não seria uma oração subordinada adjetiva restritiva? Pode ser também. Se for uma restritiva, você vai só retirar a vírgula. Por quê? Quando eu tenho oração subordinada adjetiva restritiva, ela vem sem vírgula. Se eu tenho oração subordinada adjetiva explicativa, ela vem com vírgula. Então, aqui é uma restritiva, vamos retirar a vírgula, então. Michael, que foi o segundo furacão da temporada, chegou à costa da Flórida com ventos. Aí ficaria tudo sem vírgula. Também estaria correto. Então, você pode observar que às vezes tem jeito de construir a frase de duas maneiras ou então somente uma, mas fique atento a estas dicas aqui, a ordem direta das frases, quando não usar e quando usar a vírgula. Próxima questão, sinal indicativo de crase. Crase sempre a VUNESP cobra. Você pode errar crase? Não pode, porque é muito simples. Quando eu uso crase, trouxe também aqui uma síntese para você. Vamos ver. Então, primeiramente, o que é crase? Para você entender. Para você, vamos colocar um exemplo aqui. Ó. Fui à escola. Então, neste caso aqui, ó, primeiramente você tem que compreender. Para que exista a crase, nós temos que ter, ela é a junção de uma preposição mais um artigo. Esse artigo definido feminino. Então, aqui você pode observar. A crase é a junção desses dois as. Para que exista crase, este verbo aqui, nós precisamos que ele seja um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto é o que vai pedir a preposição. Então, fui à escola. Eu junto os dois e faço o quê? Fui à escola. Então, por que tem crase aqui? Porque o verbo ir pede a preposição a e o substantivo feminino escola pede o artigo definido a também. Então, vamos compreender aqui. Ó. Ele se referiu à mulher, ele viu a mulher. Por que aqui vai ter crase e aqui não? Então, porque quem se refere a. Então, ao montar aqui, eu já coloquei. Porque o verbo referir pede a preposição a. E aqui, este substantivo vai pedir o artigo a. Então, aqui por isso, como as duas palavras aqui pedem o a, então nós vamos usar o a com acento indicativo de crase. Agora, ele viu. Ele viu, neste caso, pede a preposição a? Não pede. Então, ele viu o quê? Se eu faço pergunta com o quê, eu tenho um verbo transitivo direto. Aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto é aquele que vai pedir a preposição. Verbo transitivo direto é aquele que não pede a preposição. Então, o que eu quis com este exemplo aqui mostrar para você? Sempre for verbo transitivo direto, você não usa crase. Então, ele viu a mulher. Então, o correto aqui é só o a mesmo. Retira este daqui. Então, ele viu
a mulher. Por quê? Porque aqui não pede a preposição a. E aqui já tem crase porque pede a preposição a. Aquela dica do Mário, que você provavelmente já conhece, fui à escola. Vamos substituir por uma masculina. Eu falo, fui ao colégio ou fui ao colégio? Eu fui ao colégio. Então, deu ao antes de uma palavra aqui masculina, você já sabe. Vai dar a com acento indicativo de crase antes de uma palavra feminina. O que eu trouxe aqui primeiro? Quando não usar a crase. Pegou a sua prova, você já vai se lembrar disso. Não use o crase antes de palavras no masculino, antes de verbo. Olha aqui, coloquei na ordem que as bancas mais cobram. E antes dos pronomes pessoais, né? Ela, elas, eu me referi a elas. Não uso o crase, por quê? Porque nós temos pronomes pessoais. E também os pronomes indefinidos. Podem ser certas, todas, qualquer também. A VUNESP cobra muito isso daqui, ó, esses pronomes indefinidos. Pegou a sua prova, escreve lá, não uso, antes palavra masculina, antes de verbo, antes pronomes pessoais indefinidos. Esse daqui não é muito comum cobrar, mas a gente vai ver a explicação. Antes de nome de cidade que não exige um artigo feminino, aqui é muito simples. Você tem dúvida, né? Eu fui à Bahia. E agora, tem crase ou não tem? Aí você fala, ao invés de ir, você vem. Aí eu falo, eu vim da Bahia. Então a regra é muito simples. Deu dar com o verbo vir, se ficou vim da, aí eu uso o crase. Então é fui à Bahia. E se eu disser fui a, vamos colocar Brasília. E agora eu falo, eu vim da Brasília ou vim de Brasília? Eu vim de Brasília. Então, deu de, não tem crase. Então aqui está correto e aqui vai ser deu de, não tem crase. Deu da tem crase. Então é muito simples isso aqui. Antes de nomes de cidade que não utilizam o artigo feminino a. Antes de expressões com palavras repetidas frente a frente, face a face, você não usa crase. Antes de palavras femininas, isso aqui também a banca cobra muito. Eu me referi, vamos escrever aqui. Eu me referi a pessoas. Tem crase aqui? Não tem, porque a crase está no singular e aqui nós temos um nome no plural. Então, você não usa crase no singular antes de nome, antes de substantivo aqui no caso, antes de substantivos no plural. Isso aqui é clássico. Ah, mas e se tivesse assim, mestre Mário? Aí sim, eu me referi às pessoas. As duas estão no plural. Se as duas estão no plural, sim. Mas se um estiver no singular e outro no plural, eu não uso, tá bom? Antes de numeral, também não uso, exceto quando se referir a horas específicas. Eu chegarei às duas, aí eu uso crase. Mas se for antes de numeral, você não usa. O que as bancas mais cobram? Antes de palavras no masculino, antes de verbo, também pronomes pessoais indefinidos. Isso daqui não, isso daqui também não. E antes das palavras femininas, antes de palavras femininas no plural, antecedidas pela preposição a no singular. Então, vamos voltar. A crase está corretamente empregada. Pegou a primeira coisa, vamos procurar palavras no masculino. Aqui, ó, não tem. Vamos ver também não, a uma, ele. Ele é uma palavra no masculino, então não uso. Antes de palavras no masculino, não use. E ele também é o quê? Um pronome pessoal. Antes de pronome pessoal, eu não uso. Vamos ver aqui. Fez alusão a Fernando Pessoa. Antes do nome de pessoa, não vou usar crase também. E neste caso aqui, ainda é um nome masculino. Não uso crase também. Então, já eliminei duas aqui, ó, masculino e também por pronome pessoal. Vamos ver aqui a primeira. O cronista queria ter ganho um velocípede, que era comum a todas. Primeiro ponto, o a no singular, e a próxima palavra no plural, eu não uso crase. Então, você já descarta, acabei de explicar. E neste caso aqui, nós temos também o quê? Um pronome indefinido. Antes de pronome indefinido, eu não uso crase. O passeio à cachoeira. E agora? Essa daqui, ó, quem faz o passeio a algum lugar. Mas o a de cachoeira, então vai dar o a com acento indicativo de crase. Então está correto aqui. Substitua por uma masculina. O passeio, o parque ou o passeio ao parque? Ele fez um passeio ao
parque. Deu ao antes de masculina, você já sabe, vai dar A com acento indicativo de crase antes de palavras femininas. Ele se refere a uma, mestre Mário, mas aqui tem é uma palavra feminina também. Só que aqui nós temos o quê? Um artigo indefinido. Não uso crase antes de artigo indefinido. Ah, mas se esse uma fosse um numeral, também não usaria, só se fosse a uma hora. Só que não uso crase antes de artigo indefinido. Então, aqui, pelo resumo aqui, você já conseguiu compreender quando não usar a crase, extremamente importante você memorizar isso aqui.